Boa noite, pessoal. Iniciaremos a partir de agora, nossa aula de geografia. Hoje, 1 de julho de 2021, certo? Iniciaremos aí nossa aula. Iremos hoje, a partir de hoje, falarmos sobre o território brasileiro, ok? Na primeira aula nós vamos fazer uma leitura sobre o texto, né? Vou fazer uma explicaçãozinha sobre o continente, o território brasileiro, certo? Depois, na segunda aula, nós vamos para as questões. Nessa videoaula, eu vou estar aí explicando um pouquinho sobre o território brasileiro. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Apagar essa tela, porque senão a gente não vê o texto, ok? Então, vamos lá, ó. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Ele ocupa grande parte do sul do continente americano e é considerado um país populoso, ou seja, que existe muitas pessoas morando aqui. Mesmo sendo muito extenso, ele é um país populoso, né? Ocupado por muitos habitantes. Já que é habitado por 211.755.692 pessoas, conforme a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, o IBGE, gente, ele de 4 em 4 anos passa na casa das pessoas no Brasil fazendo entrevista. E essa entrevista, uma das coisas que eles fazem é contar as pessoas, certo? Então, segundo os dados de 2020, nós temos 211 milhões de habitantes. Isso até 2020, né? Essa é uma estimativa, claro que não é um número exatamente, mas a última conta que foi feita foi essa, certo? O território brasileiro, ou seja, seu território está dividido em 27 unidades de federação, sendo dos 26 estados e o Distrito Federal. Ao todo, 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Insular de Fernando de Noronha. Quando vocês ouvirem a palavra insular, quer dizer que é uma ilha, certo? A ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, também está pertencente ao Brasil. Então, quando se ouvir falar em unidade de federação, que é a UF, quando a gente vai assinar alguns documentos, por exemplo, aparece lá UF. Qual é a sua UF? A nossa UF é BA, ou seja, moramos na Bahia, no estado da Bahia. Então, unidade de federação são os estados, certo? Se fosse São Paulo, seria SP. Vamos lá para o próximo slide, próxima página aí, ó. Então, passou um pouquinho. A extensão territorial do Brasil tem uma área calculada de 8.510.345,538 quilômetros quadrados. Então, esse é um dado, né, da nossa área, do tamanho do nosso território, e ele é imenso. No Brasil, né, ainda fala aqui um pouco sobre a costa brasileira, ou seja, sobre o oceano, os oceanos brasileiros. Então, o Oceano Atlântico banha o Brasil, certo? E a extensão territorial do oceano, a parte que banha o Brasil, é de 10.959 quilômetros quadrados. É muito, viu? O Brasil é um país extenso latitudinal, ou seja, de norte a sul, de cima para baixo, e também longitudinal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou seja, de leste a oeste. Então, o Brasil tem dimensões continentais, tanto que é o quinto maior país do mundo, também em extensão. E aí nós temos aqui, gente, o mapa do Brasil. Observe esse mapazinho do Brasil aqui, Nesse mapa do Brasil, nós temos,
cores distintas, ó, verde, amarelo, roxo, rosa, laranja e assim por diante. Então, cada cor desta aqui é um estado brasileiro, certo? E observem o mapa do Brasil aqui, ó. Ó o mapa do Brasil aí, ó. Ele aí é essa parte toda pintada, certo? Está destacado aí as cores para destacar justamente os estados, certo? Isso não é nada, é importante por conta que você vai delimitar. Por exemplo, o estado do Acre aqui, ó. Como eu sei que aqui é o Acre? Ó o nomezinho aqui pequenininho, ó. Acre, em letras maiúsculas. E esse nome pequenininho aqui, ó, Rio Branco, que está no estado do Acre, com um pontinho. Então, isso quer dizer que aqui Rio Branco é a capital do Acre. Olha aqui a legenda, gente. A legenda aqui, ó. Capital, com a capital do país, com um quadrado preto, que é esse aqui do meio, ó. Brasília, certo? E uma bolinha é a capital do estado. Então, em cada estado você vai achar uma bolinha com um pontinho preto no meio. Por exemplo, aqui, ó, no Piauí, nós temos aqui, ó, Teresina, ó. Tá vendo? Tá pequenininho aí, mas espero que vocês consigam ver. E aqui nós temos, olha, um estado grande, a Bahia. Esse laranja aí, ó, estado da Bahia. Qual é a capital da Bahia? Salvador. Por que eu estou destacando justamente a Bahia? Porque é o estado onde nós moramos. É o estado onde nós moramos, certo? Olha o estado de São Paulo aqui, em rosa. Qual é a capital do estado de São Paulo? Também é São Paulo. Então, alguns estados coincidem o nome com a capital, mas são poucos. É, por exemplo, São Paulo e o Rio de Janeiro, eles coincidem o nome com a capital, mas alguns outros não, certo? Então espero que vocês tenham compreendido essa parte, mas observe que tem outras cores ainda, ó, aqui, por exemplo, tem uma parte cinza, tá vendo? E tem uns nomes, Bolívia, Peru, Argentina, Chile, o Paraguai ali, né? Argentina, Uruguai. Então, esses aí são os países vizinhos ao Brasil. Mais acima tem outros aqui, ó. Mas só que foi cortado aí aqui pela imagem. Eles foram cortados. São outros países que fazem divisa com o Brasil também, certo? E aqui o Oceano Atlântico, que são os mares. E observe como é extenso o Oceano Atlântico. Ó, sai lá de Belém, de Macapá, ó. Dá a volta toda, ó, até o final aqui, ok? A ilha de Fernando de Noronha, como foi falado anteriormente, ele pertence ao estado de Pernambuco, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, ó, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade e agora nós vamos para a nossa atividade. Leia o texto introdutório e responda. Letra A. Na letra A, você vai olhar lá os dados. Segundo o IBGE, aqui a letra A, ó, de 2020, qual é a população brasileira? Aí você vem e escreve aqui, ó, que é lá a população brasileira, 211 milhões, lá, certo? E letra B, como está dividido o território brasileiro? Como é que está dividido o território brasileiro? Olhe o mapa novamente e percebam como é que está dividido. Qual é a extensão territorial do Brasil? A gente só vai olhar também no texto que nós vamos encontrar, certo? Aí agora vamos para esta outra questão aqui, ó. O mesmo mapa, gente. O mesmo mapa. E aí nós vamos ver aqui, ó, responder, certo? Em qual unidade de federação você vive? Lembra o que é unidade de federação? O F, ou seja, nós moramos na Bahia. Letra B, qual é a capital do seu estado? É só olhar no mapa, ó. Olha no mapa de vocês lá que vocês vão encontrar, certo? Como as unidades de federação podem ser diferenciadas no mapa acima? Ó, na letra C, como é que as unidades de federação são diferenciadas? Aí responde na linha. E letra D, e qual município você mora?
Seu município está representado no mapa acima. Então, observe aqui só o estado da Bahia, que é o estado onde nós moramos. Nesse estado da Bahia aqui está representado o município que nós moramos, que é Euclides da Cunha. Não, né? Então, você vai dizer, responde aí, beleza? Então, uma boa aula para todos, certo? Que tenham todos uma boa aula e qualquer coisa estarei à disposição.